compartilhar um pouquinho a respeito da fala. Eu tive uma mãe que pediu que eu gravasse algumas dicas, né, a respeito da fala das crianças. Então, no modo geral, a gente espera que uma criança com 3 anos já esteja falando tudo, esteja falando todas as coisas, né? Então, o que a gente precisa ver? Primeiro, se a fala que a gente espera daquela criança realmente tem um comprometimento. Porque às vezes a gente espera que uma criança de 2 anos, por exemplo, esteja falando corretamente uma palavra que para a idade dela ainda é cedo. Por exemplo, o encontro das consoantes. Prato, por exemplo. Isso com a criança com 2 anos, ela está na fase da aprendizagem ainda. Então a gente precisa conhecer um pouquinho, né, a respeito de como está a fala daquela criança para a gente poder fazer essa comparação e ver se realmente ela está com atraso ou não. Uma das coisas importantes que a gente precisa saber é como que está a escuta dessas crianças, né? Porque a nossa fala, desde quando bebezinho, a gente aprende por imitação. A gente fala o que a gente escuta, né? Quando tem um comprometimento auditivo, aí já compromete a fala da criança, né? Então, quando a criança tem uma fala muito comprometida, a gente precisa fazer um exame auditivo. Quando bebezinhos normalmente faz o teste da orelhinha, que hoje isso já é lei, a criança já precisa sair da maternidade com o teste da orelhinha pronto. Passando no teste da orelhinha, é só estimular, estimular, estimular. E aí, a gente tendo o exame ok, o teste da orelhinha ok, e a criança sendo estimulada, a tendência é que ela fale, né? Uma coisa importante também, a gente tem que ver qual a necessidade que a criança sente de estar falando, né? Porque a fala é uma comunicação. Se ela não sente necessidade de falar para conseguir as coisas, ela não vai falar. Então, a gente precisa usar disso mais com as nossas crianças. Por exemplo, eu sei que ela quer água. Ela aponta para a geladeira e ela fica apontando. E você está sabendo que ela quer água. Aí você dá 2 opções. Uma dica. Você dá 2 opções. O que você quer? Pergunta. Água, suco, para ela falar alguma coisa. E espera que ela fale. Se ela não falar, você pergunta, o que você quer? Biscoito? É água? Aí provavelmente vai soltar um som. Qualquer som que ela soltar, você fala, água, e você já pega a água e dá. Então a criança precisa sentir essa necessidade da comunicação, de usar a fala para que seja realizada alguma coisa. Se ela começa a falar e não tem resposta, então não tem funcionalidade a fala dela. Então uma coisa importante é isso aí. E a gente fazer com que a criança perceba que realmente falar é legal, falar é bom, a interação com as pessoas, que ela consegue as coisas quando ela fala, né? Então, coloque as coisas no alto, né? Igual a gente está vendo o brinquedo ali. Quando a gente vê, quando uma criança entra aqui e quer um carrinho naquele, pelo menos ela precisa apontar. Quando ela aponta, você, o carro, você quer o carro? Pede, me dá, me dá. Aí você pega a mãozinha da criança e fala, me dá. Aí mesmo que ela não te entregue, que ela não fale, você fala, dá a ideia para ela, ensina, né? Me dá. Pega o carro e coloca. De outra vez que ela vê o carro, de preferência você vai fazendo esse trabalho deixando no mesmo lugar. Quando ela vê, ela vai pedir. Aí ela vai falar, me dá. Ou quando ela apontar, você fala, pede o carro. Me dá. E espera mais tempo. Então isso estimula com que a criança comece a utilizar mais a fala para ela conseguir o que ela quer, né? Uma coisa importante também é a gente não fazer tudo para ela, né? Porque os pais sabem tudo. A criança não fala, mas os pais sabem tudo que ela está falando, né? E isso é normal, isso é muito bom, porque os pais precisam mesmo entender o que as crianças falam. Mas precisa se policiar nessa questão. Ela precisa pedir, ela precisa usar da fala. Se a gente dá tudo, não tem finalidade para que eu falar. Porque só de eu chorar, o seu aponto eu já consigo, então a gente precisa fazer esse estímulo da fala da criança, né? Outra coisa é brincar. As crianças aprendem na brincadeira. Usa da brincadeira para tudo. Uma coisa que ela está brincando, por exemplo, você está
treinando, exercitando com ela essa coisa do pedir, que ela nem pede ainda, vamos supor. Uma criança de 2 anos, mas que não pede. Então você trabalha isso, me dá. E isso tem que ser um trabalho de repetição, para ela ir aprendendo, né? E vai memorizando. O trabalho tem que ser repetitivo. Quando ela começa a falar, aliás, quando você tem essa intenção de trabalhar o me dar com ela, de treinar isso aí, você utiliza de todas as coisas. Quando você estiver comendo, quando você estiver brincando com ela. E entra na brincadeira da criança, isso faz com que a interação seja muito maior, né? E utilize, deixe ela falar, porque às vezes a gente quer que a nossa brincadeira funcione, né? A gente não entra na brincadeira da criança, às vezes a gente quer que a criança brinque do nosso jeito, né? Ou às vezes a gente não sabe brincar, né? Então é importante da gente deixar a criança conduzir. Entra na brincadeira dela e utilize da brincadeira para você estimular em alguma outra coisa que você quer, né? E não faça muitos estímulos ao mesmo tempo, né? Se você está com a intenção que ela fale, fala e silencie, deixa ela falar também, porque às vezes a gente fica falando, fala fulano, fala tal coisa, e ela não vai falar, né? Então use disso, aos pouquinhos ela vai começando a falar melhor. Para as crianças que são autistas, por exemplo, a dificuldade já é maior. Então, a dificuldade maior de comunicação das crianças autistas, ou do adulto que seja, a dificuldade maior do autista é a interação social. Então, isso atrapalha um pouco a socialização e a fala. Porque a fala, você não vai ficar falando para nada, você fala para alguma coisa, você fala para alguém, para conseguir alguma coisa, né? Então, é um meio de comunicação. E as crianças ou adultos que são autistas, eles são muito independentes. Ele faz tudo sozinho, não depende, mas isso não é muito legal para os autistas. Eles precisar do outro, nós precisamos uns dos outros, né? Precisa sentir que o outro é importante, precisa dar valor, precisa utilizar disso, da comunicação, interação, né? Que é um trabalho feito também. E por isso, às vezes, eles têm um pouco mais de dificuldade de iniciar a fala, porque precisa de outros pré-requisitos para a comunicação. E uma das coisas é o contato visual. Então, para crianças ditas normais ou que tem alguma alteração, né, neurológica, ou autismo, ou alguma necessidade diferenciada, primeira coisa é o contato visual, desde bebê. A gente já tem que observar isso. A criança precisa olhar, precisa buscar um contato para trabalhar o cognitivo, né, a linguagem, e depois vir a fala, né? As coisas trabalham tudo junto, tá bom? Então, aí estão algumas dicas. Vocês podem trabalhar isso. Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui à disposição para orientar vocês, o que vocês precisarem, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou Josiane Giacomin, estou aqui nesse canal para ajudar os pais, né, e aos comunicadores a interação melhor dos seus filhos e acompanhantes, tá bom? Fiquem com Deus. Tem o meu canal também no Facebook, Josiane Giacomin, Comunicação Infantil. Também de vez em quando vou estar postando alguns vídeos para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.